Não faz muito tempo que a gente gravou o episódio de número 38 com o professor de Relações Internacionais Tanguy Bagdadi sobre a crise na Ucrânia. Na época, a Rússia ameaçava invadir o país vizinho com tropas na fronteira, mas eram só ameaças. Inclusive, a nossa primeira pergunta para o Tanguy naquele episódio foi se a Rússia teria a audácia de invadir a Ucrânia. O Tanguy respondeu que sim, que o Putin teria essa audácia, mas se ele de fato faria algo ou não, era impossível de saber. Pois bem, semanas depois a gente viu que o Tanguy estava totalmente certo. Putin teve a audácia sim e ordenou a invasão na Ucrânia sim, mais precisamente no dia 24 de fevereiro de 2022. Você com certeza está recebendo 1000 informações sobre essa guerra diariamente. Então aqui você não vai encontrar as últimas notícias, até porque a cada segundo tudo muda. Aqui a gente vai tentar uma abordagem diferente e te contar coisas que talvez você não saiba sobre toda essa treta. E o melhor de tudo é que vocês puderam participar desse episódio. Na última semana a gente fez uma enquete lá no nosso perfil no Instagram, no @papo de interpodcast, tudo junto. Se você não segue, pelo amor de Deus, faça isso agora. Mas enfim, fizemos algumas perguntas e deixamos uma caixinha para vocês deixarem a dúvida de vocês. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que respondeu. Vocês ajudaram demais a compor esse episódio que tá muito bom. Então bora lá, porque tem open de informação por aqui. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog e esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Great America, great America. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito plano. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Bom, e a gente começa esse episódio com uma das perguntas que vocês deixaram pra gente no Instagram. O que falta para a Ucrânia entrar na OTAN? E, na real, essa é uma pergunta bem importante para a gente tentar prever o que vai rolar daqui para frente nessa guerra. Antes da gente explicar, vale lembrar que no episódio que fizemos com o Tanguy, ele explica exatamente o que é a OTAN, como ela é formada, o que ela representa e seu papel crucial nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Aqui a gente vai passar bem por cima só para contextualizar, então não deixe de conferir o episódio com o Tanguy se você quiser um complemento mais aprofundado. Mas, voltando e só para relembrar bem rapidinho, a OTAN é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Em outras palavras, os 30 países membros se ajudam militarmente em casos de guerra. Pois é, guerra. E a Ucrânia estava lá flertando com a OTAN, e esse foi um dos motivos de toda essa treta. Mas enfim, bora ver alguns fatores essenciais para a Ucrânia entrar na organização e tentar entender por que isso ainda não aconteceu. Primeiro de tudo, é importante você saber que para entrar na OTAN, você precisa estar de acordo com os princípios da aliança, estar de acordo também com a ideia de defesa mútua em caso de guerra, ter um certo nível político, econômico e militar, além de ter a aprovação de outros países membros para entrar no grupo. E é exatamente nesse último tópico que a coisa se complica um pouco, porque bora parar para pensar. Se a Ucrânia entra na OTAN e a Rússia ataca a Ucrânia, isso pensando num cenário onde a Rússia ainda não tinha invadido, isso significaria que Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Portugal, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Islândia e vários outros países seriam obrigados a declarar guerra à Rússia. E quem que quer declarar guerra à Rússia? Gente, nem o próprio Biden quer, mas esse é um pequeno spoiler de uma outra pergunta que a gente recebeu lá no Insta, então bora deixar para depois. O ponto é que países membros são obrigados a se defender em caso de ataque por parte de um país fora da organização. A Ucrânia era doidinha para entrar na OTAN, mas a própria OTAN tinha vários receios, e com razão, já que de fato a Rússia teve a audácia de atacar. Isso sem falar de toda a questão econômica que rola por ali e como a Europa seria afetada por tudo isso. A Rússia exporta gás natural para grande parte da Europa. Então imagina a treta que seria se países europeus declarassem guerra à Rússia por causa da Ucrânia e o Putinzinho fosse lá e fechasse as torneirinhas de gás natural. Enfim, são várias as análises e hipóteses do porquê a Ucrânia não se juntou à OTAN. Mas o ponto principal aqui é entender que os países membros seriam bem prejudicados no caso de uma briga com a Rússia. E vice-versa também, né? Porque imagina a treta que o Putin não ia ter de declarar guerra não só à Ucrânia, mas também a boa parte da Europa e os Estados Unidos. Eu te digo, mesmo com o apoio da China, a Rússia também ia ser bem prejudicada. Lá no Instagram, a gente também perguntou se vocês sabem quem é Vladimir Putin, presidente da Rússia, e quem é Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. A maioria de vocês disse que sabia quem eram esses dois líderes.
Mas aqui a gente vai te contar algumas coisas que talvez você não saiba sobre esses dois e que fazem a história ficar ainda mais enigmática. Vamos começar pelo Putin. A gente nem precisa dizer que o Putin é um grande amante da União Soviética e que ele, na real, nunca superou o fim do bloco. O Putin, inclusive, era membro do KGB, o serviço de inteligência que atuou durante toda a existência da União Soviética. Depois da queda do bloco em 1991, Putin começou a se envolver na política e, entre cargos de primeiro-ministro e presidente, ele está no poder desde 1999. E só um parênteses aqui, eu e a Andressa nascemos em 1997, ou seja, ele está no poder praticamente a nossa vida toda e a gente não conhece uma Rússia sem o Putin. O Putin é tão saudosista da era soviética que, em 2005, ele falou em um discurso à nação que o fim do bloco era a maior catástrofe do século XX. E aqui a gente vai parar para lembrar que a maior catástrofe do século XX, com certeza, foi o Holocausto. Então, né, não vamos apagar a história, senhorzinho Putin. Mas enfim, vocês já devem estar escutando demais sobre a trajetória política de Putin. Então vamos te contar um pouco sobre a vida pessoal dele. Putin foi casado com uma mulher chamada Ludmila, de 1983 a 2013, com quem teve 2 filhas. Logo depois de seu divórcio, ele divulgou diversas imagens sem camisa, tentando se mostrar um homem viril, forte e atraente. É impossível dizer isso sem rir. Mas se você não viu essas fotos, procura no Google porque elas estão imperdíveis. Mas o resumo disso tudo é que o Putin parece tomar suas decisões baseadas em puro ego e desejos pessoais. Essa guerra em si, querendo ou não, é só mais uma mostra que o Putin quer voltar ao mundo de 30 anos atrás, e é o que o Zelensky tem falado. Seu alvo final não é e nunca foi só a Ucrânia. E só para concluir esse bloco, falar da vida pessoal do Putin é um pouquinho complicado, porque a vida dele está muito ligada à política. Então, a gente já vai partir para o próximo e falar quem é Volodymyr Zelensky. E bom, agora que falamos de Putin, bora contar um pouco sobre a vida de Zelensky. E a gente vai começar aqui falando que o Zelensky ganhou a Dança dos Famosos da Ucrânia. Sim, lembra da Dança dos Famosos do Faustão? Então, ele ganhou a versão ucraniana. Pois é, até 2019 o Zelensky era um comediante bem famoso no país. Um dos seus números mais famosos, pasmem, mais famosos, e sim, ele é chocante, era um número do Zelensky tocando um piano por 5 minutos com um pênis. Deixa um minuto de silêncio aqui, porque eu não sei como continuar essa frase. Mas, enfim, o mais emblemático mesmo era o papel do Zelensky que ele interpretou em uma série de comédia de 2015 a 2019, chamada Servo do Povo. Nessa série, ele interpretava um professor que teve seu vídeo com um discurso de anticorrupção viralizado na internet. Logo em seguida, ele é eleito presidente do país com 60% dos votos. Exato, a série praticamente se tornou realidade. Isso porque Zelensky foi eleito com mais de 70% dos votos com um discurso de anticorrupção na vida real. O número alto de votos que o Zelensky recebeu se dá muito porque a população estava extremamente cansada dos casos de corrupção e votou nele como uma forma de protesto. E só um parênteses aqui. Em outras proporções, a gente pode relacionar a história do Zelensky com a história do Tiririca aqui no Brasil, um comediante sem experiência nenhuma em política, que é eleito em meio a um cenário onde a população está extremamente cansada dos escândalos de corrupção. Zelensky é até formado em direito, mas nunca chegou a exercer a profissão. Ele vem de família judaica e tem 2 filhos. Como a gente já pode perceber, Zelensky representou também uma certa ruptura em relação à Ucrânia e Rússia, já que seus antecessores eram em sua grande maioria pró-Rússia. E a sua trajetória na política desde 2019 foi bem conturbada. Ele já começou o governo colocando amigos comediantes que não tinham experiência nenhuma na política em cargos importantes. O Zelensky também apareceu no escândalo do Pandora Papers, que revelou que grandes líderes ao redor do mundo escondiam seu dinheiro em paraísos fiscais. E se você está pensando que só passou a conhecer o Zelensky esse ano, você está enganado. Você provavelmente se lembra que em 2020, durante as eleições americanas, o então presidente Donald Trump dos Estados Unidos se envolveu em uma polêmica que envolvia a Ucrânia e o filho de Joe Biden, o então candidato à presidência. Na época, Trump havia pedido a Zelensky que investigasse o filho de Biden, o Hunter Biden, para prejudicar o atual presidente na corrida eleitoral. Na época, Trump sofreu até um pedido de impeachment que acabou não se concretizando. Então, sim, o Zelensky está mais presente na história do mundo do que a gente imagina. E não dá para deixar de falar que ele foi de vencedor da Dança dos Famosos a líder de uma das maiores crises na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E ele não está só no poder ali, ele está resistindo e resistindo muito.
Bom, e agora que a gente já sabe quem são esses dois líderes e o porquê da Ucrânia ainda não ter se juntado à OTAN, a gente não pode deixar de falar de um personagem bem importante para essa história que nem está na Europa. Se você está pensando nos Estados Unidos, sim, meu querido, você está completamente certo. Por mais que muita gente ache que os americanos fazem parte dessa guerra, na verdade eles não estão ligados a nada nesse conflito diretamente falando. Mas a gente vai te explicar tudinho. Uma das perguntas que vocês mandaram foi por que os Estados Unidos ainda não intervieram militarmente em solo ucraniano. E aqui vamos te explicar o porquê e vamos te contar que isso provavelmente nem vai acontecer. Se acontecer, aí sim temos uma guerra mundial. Mas calma, vamos aos fatos. Como o próprio Tanguy fez uma análise lá no nosso último episódio sobre o tema, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos só poderiam reagir à Rússia caso a Ucrânia fizesse parte da OTAN. Isso por conta de tudo que a gente já explicou aqui do acordo de mútua defesa da aliança e tudo mais. Os Estados Unidos, como sempre, estão metidos nessa treta até o pescoço, mas legalmente falando, eles não têm responsabilidade nenhuma de defender a Ucrânia agora que o negócio ficou feio. É de novo aquela analogia famosa aqui no Papo de Inter dos héteros tops na balada. Quando estava a Rússia indo para cima da Ucrânia, os Estados Unidos estavam lá meio brigando. Na hora que saiu a porrada, eles saíram de fininho e ficaram na rodinha pedindo calma pra galera. Mas enfim, bora tentar responder a pergunta feita pelo Instagram. Por que os Estados Unidos ainda não intervieram militarmente? Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que participar de uma guerra não é algo tranquilo. Os dois países envolvidos saem super prejudicados, seja economicamente e militarmente, sem falar do horror que é para a população desses países e como isso afeta o mundo inteiro. Pensando nisso, não é interessante para os Estados Unidos declarar guerra à Rússia. Muito pelo contrário, é extremamente perigoso. A gente está falando das duas maiores potências, ambas com acesso a armamentos pesados, armas nucleares e tudo mais. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos e a Rússia juntas possuem 90% das armas nucleares de todo o mundo. Imagina só o caos que seria se os Estados Unidos entrassem de cabeça nessa treta. Fora as questões legais mesmo. A gente sabe que a Rússia quebrou uma série de leis do direito internacional ao invadir a Ucrânia, mas isso é tema para um episódio inteiro. O ponto é que existem uma série de leis para tentar manter o mundo em paz e o Biden com certeza vai seguir todas elas. A intervenção militar é sempre o último do último do último recurso. Isso sem dizer que desde lá do começo, antes da invasão de fato acontecer, o presidente dos Estados Unidos já tinha dito que não enviaria tropas americanas para a Ucrânia, apenas para os seus aliados da OTAN, porque enfim, isso é obrigação do grupo. Tem também um ponto bem importante dentro dos Estados Unidos, o Congresso. Ninguém ali hoje em dia é a favor de declarar guerra a outro país. Os membros do Congresso foram super contra a ação militar, limitando o apoio dos Estados Unidos a tranquilizar os aliados do leste europeu e enviar suprimentos para a Ucrânia, mas só. Isso é importante porque no passado existiram outros momentos em que o Congresso era a favor de uma ação militar e isso foi essencial para a ação norte-americana. De novo, não existe só um motivo para justificar o porquê dos Estados Unidos não ter respondido à invasão russa na mesma moeda. São vários fatores, mas num contexto geral, não faz sentido para os Estados Unidos declarar guerra à Rússia. Ninguém vai sair ganhando nessa. Fora que, mesmo se o Biden desse a louca e quisesse invadir, ele não teria o apoio suficiente para isso. Bom, como a gente já falou aqui algumas vezes, no último episódio que a gente fez com o Tanguy, a pergunta de $1 milhão era se a Rússia ia invadir a Ucrânia. Bom, agora a gente sabe que sim, e a gente vai tentar responder uma outra pergunta super importante e que também foi deixada por vocês no nosso Instagram. O que vai fazer a Rússia parar? Em uma resposta muito fria, é impossível saber. E aqui vamos colocar a nossa percepção de toda essa questão. Quando a gente fez o episódio com o Tanguy, achamos de verdade que não rolaria invasão. Por mais que as coisas estavam bem tensas já e diversas negociações estavam sendo feitas, a gente pensou que seria pique Guerra Fria, onde nada ia muito para frente. Isso por diversos fatores que elencamos aqui já, como o grande arsenal militar dos Estados Unidos e da Rússia e, claro, a questão econômica, tanto das sanções impostas pelo Ocidente, tanto da venda de gasodutos à Europa. Depois que rolou a invasão, a nossa visão mudou um pouco, mas ainda assim a gente não pensou que a gente veria as cenas de destruição que a gente está vendo depois de 2 semanas de guerra. A gente achou que podia haver um 2014 acontecendo de novo, que a Rússia tomaria controle de algumas regiões separatistas, como fez com a Crimeia 8 anos atrás, mas pararia aí. Mas, de novo, a gente se surpreendeu com mísseis sendo lançados em diversas cidades importantes do país, tropas russas avançando principalmente ao leste da Ucrânia, a capital Kiev
Kiev sendo cada dia mais cercada e milhões de pessoas saindo das suas casas e deixando a Ucrânia. Então, sim, a Ucrânia vive uma guerra. A real é que Putin é extremamente imprevisível e responder essa pergunta é um tanto quanto impossível. Isso porque o que vimos até aqui é que, por mais que o Ocidente tenha imposto sanções duríssimas nos bancos e empresários mais poderosos da Rússia, por mais que marcas gigantes como McDonald's e Coca-Cola tenham deixado a Rússia, por mais que boa parte do mundo tenha virado as costas para o país, ainda assim nada parece impedir Putin de avançar ainda mais nessa guerra. Então, resumindo muito, o Putin tem feito o que quer até agora. A gente pensou em 2 cenários que provavelmente fariam o Putin parar. O primeiro deles seria a Rússia tomar o controle de Kiev, derrubar o governo vigente e assumir o controle de boa parte do país, colocando um governo pró-Rússia no lugar. Isso faria com que o Putin finalmente conseguisse o que ele tanto quer, que é novamente o poder da Rússia sobre a Ucrânia. Mas esse cenário também significaria uma guerra civil interminável, onde parte do país seria governada por russos, mas os ucranianos ainda estariam por ali. A gente já tem um episódio sobre conflitos eternos aqui no Papo de Inter, e esse cenário seria bem parecido com o que a gente vê na Síria, por exemplo. Esse primeiro cenário também seria o mais grave e o que os ucranianos estão lutando para não acontecer. O segundo cenário mais ameno, mas muito pouco provável de acontecer, seria a Ucrânia dar algum tipo de garantia à Rússia de que nunca entraria para a OTAN. Mas, de novo, com o que vimos até agora, com a resistência do povo, do governo e do próprio Zelensky, seria muito difícil a Ucrânia firmar qualquer tipo de aliança com a Rússia neste momento. Um cenário bônus, assim, que a gente também parou para pensar e que também parece pouco provável, seria a Ucrânia se unir de fato à OTAN e a guerra passaria a ser entre Rússia e países membros da OTAN. Isso com certeza enfraqueceria muito a Rússia, militarmente falando, gerando também uma terceira guerra mundial. De novo, é muito pouco provável que isso aconteça nos dias de hoje. Pelo menos é o que a gente espera. Enfim, realmente não tem como a gente prever o futuro quando se trata de Putin. Bom, e o último bloco desse episódio vai para você que se desligou no carnaval e não ficou de olho no que rolou nessa guerra nos últimos dias. Aqui a gente precisa te lembrar que esse bloco tem a validade de um dia útil, porque cada dia acontece algo novo. Mas a ideia é te dar um resumão do que rolou e vem rolando por lá. Em primeiro lugar, como está a situação na Ucrânia com relação às cidades tomadas, bombardeios e afins? Num resumão, a Rússia já bombardeou as principais cidades do país e tomou regiões ao norte e ao sul. Algo que chamou muita atenção dos noticiários nesses últimos dias foi a tomada de Chernobyl, além do ataque a uma estação de energia nuclear no sul do país. A Rússia agora caminha para tomar as 2 maiores estações da Ucrânia, responsável por boa parte do fornecimento de energia do país. Isso claramente assustou o mundo todo, porque, significaria um maior poder nuclear para a Rússia. Nisso, claramente, a população ucraniana está fazendo de tudo para fugir. Até o dia 9 de março, mais de 2 milhões de pessoas fugiram para países vizinhos como Polônia, Hungria, Eslováquia, Moldávia e Romênia. Segundo a ONU, a própria Rússia também recebeu quase 100 mil refugiados ucranianos e Belarus também acolheu parte da população. E nisso tudo entram as negociações que vêm rolando nos últimos dias, principalmente com relação aos corredores humanitários que permitiriam que essas pessoas fugissem. Basicamente, esses corredores seriam rotas seguras que a Rússia não poderia bombardear e que serviriam de passagem para a população. A questão é que essas negociações estão bem confusas e não estão surtindo efeito até agora. Isso porque os 2 países acusam um ao outro de não cumprirem o cessar-fogo e com isso a Rússia segue atacando locais que ela mesma tinha concordado que seriam corredores humanitários. Lembrando que, como sempre, quem mais sofre são os ucranianos no meio disso tudo, que nem conseguem fugir em segurança. O espaço aéreo ucraniano segue fechado, ou seja, não tem voos saindo e entrando na Ucrânia, mas a Rússia segue fazendo ataques pelo ar no país. Segundo o site Statista, até o dia 9 de março, mais de 400 pessoas morreram nesse conflito e mais de 800 foram feridas. E só uma última notícia para vocês aqui, que saiu um pouco antes da gente gravar esse episódio. A Rússia ameaçou cortar o fornecimento de gás natural à Europa, fechando o gasoduto. Então, assim, a coisa está escalando, está ficando feia e tanto Ucrânia quanto Rússia estão reagindo.
E é com essa notícia triste que a gente encerra o episódio de hoje. Falar de internacional é sempre desafiador, mas falar de guerra é ainda mais difícil. A gente espera que esse episódio tenha trazido informações novas para vocês, coisas que vocês não tenham ouvido falar tanto assim na mídia e que vocês tenham curtido. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e no @Papo de Inter _pod no Twitter. Manda mensagem pra gente por lá e fala o que vocês acharam desse episódio. O feedback de vocês é sempre muito importante pra gente. E falem também o que vocês gostariam de saber para os próximos episódios. A gente adora ver as sugestões de temas que vocês dão. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.